que disso? Por que daquilo? Bom, o ser humano, você, é movido em saber por que funcionam certas coisas, ou por que certas coisas dão errado. E às vezes é incompreensível quando a chance de sucesso é alta, e por fim acaba sendo um fracasso. Nada funciona e ficamos boiando sem entender nada. Na Fórmula 1 não é diferente, porque às vezes uma das melhores equipes, com os melhores pilotos da época, não conseguem vencer, ser campeões, mesmo sendo óbvio que é a equipe perfeita com o piloto campeão, e ainda assim dá tudo errado, e a derrota é o único resultado possível, já que a Fórmula 1 é Ferrari, e Ferrari é Fórmula 1, quase que coexistem, pois desde 1950 a equipe participou de todas as temporadas do esporte. Equipe essa que domina nos recordes, números, coleciona momentos memoráveis, possui tradição única que só é encontrada em outros esportes, como o Lakers na NBA ou o Real Madrid no futebol. Ou seja, qualquer piloto no grid sonha em pilotar pela escuderia, e mais ainda ser vencedor usando o macacão vermelho. Mas nem todo mundo consegue tal feito. E aí vem a pergunta corriqueira: por que grandes pilotos falharam na Ferrari? O que causou o fiasco de tantos pilotos bons na equipe italiana, como Prost nas antigas, Alonso e Vettel mais recente? O que fez com que esses pilotos que estavam em seus auges chegarem na escuderia e não conseguir render nem metade do que era esperado? As respostas agora. O francês, apesar de ser tetracampeão do mundo, teve uma passagem, para dizer no mínimo, conturbada na equipe de Maranello. Prost fez uma passagem muito boa pela McLaren entre 84 e 89, beliscando 3 títulos nesse período, onde disputava ferozmente com Senna, que era seu companheiro de equipe. Durante esse período de Prost na McLaren, a Ferrari oscilava muito de campeonato para campeonato. Pironi, Berger e Mansell foram alguns dos vários pilotos que rodaram na equipe italiana nesse período, todos sem sucesso. E após aquele final polêmico de 89, em que Senna e Prost se chocaram, Prost decidiu cair fora da McLaren e migrou para a equipe italiana para correr junto de Nigel Mansell. O 641 foi o primeiro carro que o francês pilotou pela Ferrari em 90, e apesar de não ser o melhor dos carros na época, o Tetra conseguiu extrair bastante do carro e buscou um P2 no campeonato, ficando atrás apenas da máquina MP45 da McLaren que Senna pilotava. Foram 5 vitórias na temporada para o francês. Se nessa temporada a relação entre Prost e Ferrari parecia boa, a temporada seguinte viraria tudo de cabeça para baixo. Após uma temporada não muito boa de Mansell em 90, Jean Alesi correria ao lado do francês para tentar tornar a equipe ainda mais competitiva em 91 com o 643. Não tem palavra melhor para descrever aquele carro que era tenebroso. A equipe sofreu demais para ajustar o motor V12 daquela época, e Prost, de cabeça quente após sofrer para extrair alguma coisa do carro em Suzuka, não poupou palavras e soltou os cachorros em cima da escuderia. Dirigir um caminhão seria mais fácil do que dirigir esse carro. Ça devient de plus en plus difficile d'accepter, parce que j'ai vraiment pas l'impression d'être un pilote, comme je vous l'ai dit. Donc un bon chauffeur de caminhon, j'ai pas l'impression d'être un pilote de Fórmula 1. Bom, depois disso tudo, toda a futura carreira de Prost na Ferrari já tinha ido por água abaixo. A mesma coisa aconteceu com o próprio Prost na época de Renault, quando ele falou mal da equipe e foi mandado embora. Bom, na tela os números conquistados pelo professor na Ferrari. Prost e Ferrari era uma combinação que tinha tudo para dar certo, mas o momento ruim da Ferrari e a personalidade forte do francês de não esconder o que pensava decepcionou a equipe e os tifosi de todo mundo. Mas Prost não seria o único piloto considerado diferenciado na Fórmula 1 que sofreria nas mãos da equipe de Maranello, além da crucial falta de comunicação e liderança que não existiu. Apesar da curta e decepcionante trajetória de Prost, o ano seguinte o francês faria seu ano sabático depois de quase 10 anos competindo, e quando voltou em 93 mostrou que o péssimo resultado pela Ferrari em 91 não foi porque ele estava velho. Prost conseguiu o 4º e último título pela Williams em 93, só provando o quão diferenciado ele era. Depois disso o francês aproveitou e se aposentou de vez. A vítima da vez foi o Príncipe das Astúrias, o bicampeão mundial correu pela Ferrari de 2010 a 2014. Antes disso, a equipe de Maranello contava com Raikkonen e Massa como titulares em 2007 e 2008. A escuderia conseguiu 2 títulos de construtores e um de piloto com o Kimi, que inclusive foram os últimos conquistados pela Ferrari, e não beliscou o 2º título de pilotos por muito pouco com Massa naquele GP do Brasil de 2008. Após um fraquíssimo 2009, Kimi encerrava sua primeira passagem pela Ferrari e passaria 2 anos fora da categoria.
categoria. Com isso, Alonso, que sofria nas mãos da Renault para conseguir ganhar algo e querendo buscar o tri, assume o lugar do Iceman na escuderia. E no maior estilo Alonso, com controvérsias. Embora a Ferrari tinha tido alguns casos competitivos nos tempos de Alonso na escuderia, a equipe de Maranello não contavam com uma equipe que apareceria de baixo e teria seus melhores anos sequências na categoria até então. Em 2010, o primeiro ano do espanhol buscando o tri na escuderia, Felipe Massa, o companheiro do espanhol, não conseguiu extrair muitas coisas positivas do F10, que era outro motivo para que a equipe sacrificasse estratégias e a própria corrida do brasileiro em prol do espanhol, já que Alonso, mesmo sofrendo um pouco no começo da temporada com a confiabilidade do motor, após algumas corridas a Ferrari consegue a autorização para mexer no motor e consegue entregar para o bicampeão um carro para brigar por algo maior, somando o que mencionei anteriormente. Mas o que nem a Ferrari nem Alonso esperava era uma Red Bull que vinha com tudo, junto com Vettel com sangue nos olhos. Foi um ano bem equilibrado entre Ferrari e Red Bull. Alonso até a penúltima corrida era líder, seguido por Webber, e Vettel em terceiro, mas a diferença entre eles era bem pouca. Quando na última corrida da temporada Vettel fez a pole, o alemão segura o resultado na corrida e com isso Alonso amargava seu primeiro vice pela Ferrari. No ano seguinte, a Ferrari F150 não conseguiu trazer possibilidades reais de títulos ao espanhol, e com a mesma dominância de 2010 e com Vettel mais maduro, teve menos suspense dessa vez, título com 4 rodadas de antecedência. Nas férias de verão daquele ano, a Ferrari praticamente já sabia que a possibilidade de títulos era praticamente nula. Vettel sobrou e ganhou por mais de 120 pontos de vantagem para o segundo, que dessa vez não foi o Alonso. O espanhol conseguiu um humilde P4 naquele ano atrás das Red Bulls e uma McLaren de Button. Após 2011, onde Vettel não deixou ninguém nem tentar disputar, mas em 2012 voltou a ter embates do alemão com Alonso. Foi um ano muito especial para todos os fãs. Outro motivo que fez a temporada ser especial foi o número de campeões no grid. Se liga só os nomes que tínhamos: Vettel, Alonso, Hamilton, Button, Raikkonen e Schumi. A Ferrari não tinha nem de longe um carro para ser campeão, mas o príncipe das Astúrias conseguiu colocar a Ferrari na briga até o fim da temporada. Alonso levava a melhor até o meio da temporada, mas após a equipe austríaca ajustar o carro, Vettel conseguiu dar a volta por cima e superar de novo o espanhol, se consagrando tri no templo do automobilismo, Interlagos. Mesmo após a derrota para o alemão de novo no finzinho, o espanhol saiu por cima naquela temporada, pois em nenhum momento a equipe italiana conseguiu ter o melhor carro do grid. Mesmo quando foi competitiva, foi muito por mérito de Alonso e não do carro da Ferrari. O espanhol foi votado entre os chefes de equipe como o piloto do ano, mesmo sem o tão sonhado tricampeonato. Em 2013, o último ano antes da entrada do motor V6 Turbo, foi marcado pelo tetracampeonato de Vettel e o quarto ano ser um carro de campeão para um campeão. E o filme foi parecido com o de 2011, com Vettel dominando. Mesmo com o terceiro ou quarto melhor carro, o espanhol conseguiu de novo ser vice de Vettel e seu parceiro Massa terminou apenas em oitavo, que também dava adeus ao assento da Ferrari. Em 2014, o ano marcado pelo começo da era híbrida e uma nova chance para a Ferrari e outras equipes superarem a Red Bull. Bom, a Ferrari, além de não competir pelo título, fez um dos piores carros da história da escuderia. Sem contar que a paciência e tolerância por maus desempenhos já não existia mais por parte de Alonso. Inclusive as críticas duras em cima da equipe eram corriqueiras. Mesmo com dois pilotos casca grossa, o próprio Alonso e o retorno de Kimi, o F14T não conseguiu ajudar nenhum dos dois campeões a subir no lugar mais alto do pódio naquele ano. Durante toda a temporada, o carro apresentou problemas na unidade de potência e sofreu muito com o pacote aerodinâmico daquele ano. O espanhol terminou apenas em quinto lugar e após um péssimo começo de era, o príncipe das Astúrias decide pular fora da escuderia após anos amargando o vice. Quem tem mais culpa no cartório pelo fracasso de Alonso na equipe italiana? Se é que podemos chamar assim, o próprio Alonso ou a Ferrari? A realidade nua e crua é que Alonso tirou leite de pedra por muitos anos, entregou 110% de si, destruiu seus companheiros de equipe, Kimi e Massa, e extraiu o máximo que dava de carros ruins, e que nunca foi o suficiente, pois sua equipe não entregava o esperado para se brigar pelo título de forma mais folgada. Faltou o capricho da engenharia, pois o talento e braço tinha de sobra. Bom, mas quem seria seu sucessor? Ou a nova vítima? Digo, novo piloto para a escuderia.
Após ofuscar as possibilidades de título da Ferrari com Alonso nos últimos anos, a Ferrari contratou o tetracampeão para substituir o espanhol, que estava a caminho da McLaren. Após um 2014 para se esquecer, em 2015 o alemão viu a Ferrari conseguir trazer de volta um carro para competir por algo maior com o SF15T. Mas agora, outra dominância vinha para acabar com a esperança italiana, mas dessa vez era uma equipe alemã, a Mercedes. A unidade de potência italiana dessa vez conseguiu superar o da Renault, que se viu entrando numa crise de motores que perduraria por muito tempo. Mas em contrapartida, viu a Mercedes aumentar a vantagem com a qualidade de seus motores. Em geral, após sofrer bastante com o motor nas temporadas anteriores, os tifosi tiveram bons motivos para acreditar em um futuro promissor da combinação do Tetra com a equipe de Maranello em 2015. Foram 13 pódios nas 19 corridas e foi o único que conseguiu competir com as duas dominantes flechas de prata. 2016, as altas expectativas de alcançar a Mercedes começaram cedo, quando ainda na pré-temporada a equipe italiana liderou 5 das 8 sessões, mas para variar, mais um ano duro para a Ferrari, nenhuma vitória e nenhum pódio para Vettel, e viu a paz e amor que reinava entre os tifosi enfraquecer. Finalmente, em 2017, o tetracampeão conseguiu colocar a Ferrari no lugar mais alto do pódio e fazer mais uma temporada bem competitiva, mas dessa vez não foi contra Alonso, mas sim contra Lewis. A briga dos dois roda a roda em diversas corridas, mas por menos de 50 pontos Hamilton levou a melhor, mesmo com a Ferrari com um bom carro. Da Mercedes estava em outra dimensão. Em 2018, a mesma coisa, vitórias, pódios, mas nada comparado ao que Hamilton fazia com a Mercedes, ganhando por mais de 80 pontos de vantagem. Temporadas muito parecidas, Ferrari com um bom carro, algumas corridas competitivas, mas na maioria delas a Mercedes sobrava. Ninguém pode negar a absurda superioridade da Mercedes nesse período, e Vettel, mesmo há alguns anos com um bom carro, amargava o vice-campeonato, assim como acontecia com Alonso contra o próprio alemão na época de Red Bull. Em 2019, o campeão desistiu de tentar, mas não foi Vettel. Raikkonen trocava a Ferrari para correr pela Alfa Romeo, e outro menino que tinha estreado na Alfa em 2018 assumiria o carro de Kimi, o tal de Charles Leclerc. Conhece? Bom, esse menino da Alfa Romeo chegou e no seu primeiro ano na Ferrari colocou o Vettel no bolso e terminou o campeonato à frente do alemão. Aí o Tetra provavelmente já percebeu que suas chances de títulos pela Ferrari eram praticamente nulas, precisando superar Mercedes e Red Bull e agora tentar superar o teammate. O alemão continuou no barco até 2020, onde foi a gota d'água para Vettel, pois a Ferrari fez um dos piores carros da história após uma possível irregularidade de seu motor em 2019 e em um acordo sigiloso entre escuderia e FIA. 2020 tudo ficou muito esquisito na equipe de Maranello, o carro simplesmente era péssimo, pacote aerodinâmico ruim, péssima potência e até hoje ninguém sabe se o motor era ou não ilegal, e nem a FIA comenta, muito menos a Ferrari. Mas o que todo mundo sabe é que depois disso, Vettel pulou para fora, assinando o contrato com uma equipe que ingressaria na Fórmula 1, a Aston Martin. Bom, Vettel viveu uma situação muito parecida com a época de Alonso. O carro alguns anos era ok, alguns anos era ruim, outros era bom, mas quando era bom, tinha sempre uma equipe dominando o campeonato sem dar brechas. Prost, Alonso e Vettel caíram na tentação vermelha. A Ferrari, a mitologia atrai, a tradição e a realização de um sonho puxa os pilotos a usarem o macacão vermelho, mas nem sempre a glória eterna é alcançada. Às vezes a própria mudança de uma equipe para outra não era das melhores, pois imagina onde Vettel poderia ter chegado se não tivesse saído da Red Bull. O alemão na época de Ferrari era adorado por todo mundo, mas no seu período de dominância na equipe dos Touros Vermelhos chegou até tomar vaias da torcida ferrarista. O auge do alemão era polêmico, porém vitorioso. Quer entender melhor? Se liga nesse vídeo sobre o puro auge de Vettel na Fórmula 1. Tá começando em 5 segundos. Ah, e confere a nossa loja online, o link tá na descrição.